Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Bloco 1. Você já parou para pensar no que realmente garante a sua segurança no trabalho, nos seus relacionamentos ou nos seus projetos? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando em uma grande ilusão, a ilusão da independência absoluta. Aprendemos desde cedo que precisamos ser autossuficientes, que não devemos depender de ninguém e que o topo é o único lugar seguro. Mas a verdade nua e crua é que, quanto mais você tenta se isolar no topo, mais vulnerável você se torna. Você vira um alvo fácil. Existe um perigo silencioso que ronda a vida de qualquer pessoa prestes a crescer: a tirania da substitutibilidade. Se o seu chefe, a sua empresa ou os seus parceiros puderem encontrar alguém para fazer exatamente o que você faz, só que mais barato, ou sem ameaçar o ego deles, o seu descarte é apenas uma questão de tempo. Ser competente não basta. Ser um bom profissional não garante nada. Talentos genéricos geram utilidade momentânea, mas nunca segurança de longo prazo. Então, qual é o segredo dos maiores estrategistas da história para garantir proteção, liberdade de manobra e poder real? A resposta é simples, mas profunda: fazer com que os outros dependam de você. Quando seu sucesso e o sucesso das pessoas ao seu redor estão entrelaçados de tal forma que a sua remoção provocaria o colapso do sistema, é você quem realmente passa a deter o controle. Não importa quem está usando a coroa ou ocupando o cargo mais alto. O verdadeiro poder pertence a quem sustenta a estrutura. Para entender como isso funciona na prática, volte comigo no tempo. Imagine uma cidade rica na Itália renascentista, cercada por inimigos e prestes a ser destruída. Em um ato de desespero, os governantes chamam um mercenário lendário, um estrategista brilhante. Ele entra no campo de batalha, lidera os exércitos e salva a cidade de forma espetacular. A população o recebe com festa, ovacionado como um herói. Mas, assim que a poeira baixou, os líderes daquela cidade se reuniram a portas fechadas. O dilema era terrível. Como vamos recompensar esse homem sem torná-lo nosso Senhor absoluto? Ele é poderoso demais. Se ele quiser nos derrubar amanhã, ele consegue. Sabe qual foi a solução que eles encontraram? Os cidadãos decidiram que a opção mais segura era matá-lo. Assassinaram o herói e o declararam o santo patrono da cidade. Assim, eles podiam cultuá-lo sem ter que obedecê-lo. Anos mais tarde, outro grande comandante militar cometeu o mesmo erro em uma república vizinha. Ele acumulou vitórias brilhantes, mas deixou que a sua arrogância superasse a sua utilidade real. Ele achou que era intocável por causa do seu prestígio. No entanto, os governantes perceberam algo simples: existiam outros comandantes mais jovens e mais baratos no mercado. Ele era substituível. Atraíram o estrategista para o palácio sob o pretexto de uma grande festa e o executaram em praça pública. A lição aqui é cruel, mas essencial: o sucesso técnico ou o prestígio não garantem a sua sobrevivência. Se você não criar laços profundos de dependência vital, o seu próprio brilho só vai acelerar a sua eliminação por parte daqueles que sentem medo de você. Agora, e se você pudesse virar esse jogo? E se você pudesse fazer o próprio líder, o dono do jogo, depender desesperadamente da sua presença? Houve um astrólogo na França medieval que dominou essa arte como ninguém. Ele havia previsto com precisão a morte de uma nobre da corte, o que deixou o rei profundamente aterrorizado. Temendo o poder daquele homem, o monarca tomou uma decisão: iria executá-lo secretamente, mandando jogá-lo pela janela do castelo. O rei chamou o astrólogo para os seus aposentos. Os carrascos já estavam posicionados, só aguardando o sinal. Mas, antes de dar a ordem, o rei fez uma última pergunta com tom de deboche: você que prevê o futuro de todo mundo, sabe me dizer exatamente qual será a data da sua própria morte? O astrólogo, percebendo a armadilha no ar, não hesitou. Olhou nos olhos do rei e respondeu com extrema calma: eu não sei o dia exato, majestade, mas sei que morrerei exatamente 3 dias antes de vossa majestade. O sinal para a execução nunca foi dado. O rei cancelou a ordem imediatamente, contratou os melhores médicos do reino para cuidarem da saúde do astrólogo e garantiu uma escolta permanente para protegê-lo pelo resto da vida. Ele não gostava do astrólogo, mas a sua própria sobrevivência passou a depender da vida daquele homem. Essa é a essência do que vamos aprofundar ao longo deste áudio. Se você escutar até o fim, você vai aprender a parar de se desgastar tentando ser independente e vai descobrir como aplicar a estratégia do nosso ego. Como se emaranhar na estrutura de uma organização ou relacionamento de forma que seja impossível te descartar.
Você vai entender como monopolizar habilidades críticas, como cultivar a necessidade no lugar da simples simpatia e como exercer o poder real nos bastidores sem carregar o peso exaustivo da coroa. Aperte os cintos, porque o que você vai ouvir a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga sua carreira e as suas relações. Bloco 2. Agora que você entendeu o poder absoluto da dependência, é provável que esteja se perguntando: se essa estratégia é tão eficiente, por que a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo descartável? A resposta é incômoda. A maioria de nós é educada para cair em armadilhas mentais perigosas. Construímos nossas carreiras e nossas vidas em cima de mitos que soam bonitos na teoria, mas que, na prática, nos deixam completamente vulneráveis. Se você quer parar de ser refém das decisões dos outros, precisa entender os 3 maiores erros que as pessoas cometem ao tentar buscar estabilidade. A primeira armadilha: o mito da autossuficiência irrestrita. A primeira grande armadilha é a busca cega pela independência total. Sabe aquela ideia de não preciso de ninguém, faço tudo sozinho e sou dono do meu próprio nariz? Isso parece um ato de coragem, mas na verdade é um tiro no pé. Pense comigo, quando uma pessoa tenta eliminar todos os intermediários, cortar todas as conexões e controlar cada micro detalhe de uma estrutura para não depender de nada, o que acontece? Ela se isola. E ao se isolar no topo ou tentar centralizar tudo, ela desperta um sentimento de ameaça ao seu redor. Todos os concorrentes e rivais percebem que aquela pessoa quer monopolizar o jogo e decidem se unir contra ela. Lembra da história da jovem trepadeira? Ela era uma planta vaidosa. Olhava para o olmo rígido e forte ao seu lado e pensava: não preciso me apoiar em árvore nenhuma. Vou crescer sozinha e mostrar ao mundo a minha autonomia. Ela recusou o suporte e lançou seus ramos ao léu. Mas como não tinha um caule grosso e estruturado, o resultado foi inevitável. Ruiu sob o próprio peso e acabou rastejando pelo chão, à mercê dos pisões de quem passava. A busca frívola e orgulhosa pela independência destruiu a própria fonte de vida daquela planta. E com as pessoas acontece exatamente a mesma coisa. O custo de tentar controlar tudo sozinho é um desgaste massivo de energia, paranoia constante e um isolamento que precede a queda. A solução? Substituir a ilusão da independência pela interdependência estratégica. Você não precisa, e nem deve, carregar o peso do mundo nas costas. É muito mais inteligente deixar que o seu superior ou parceiro ostente a coroa e lide com a pressão do topo, enquanto você se torna o pilar invisível que sustenta essa coroa. A segunda armadilha: confiar no amor em vez da necessidade. A segunda armadilha é talvez a mais dolorosa de todas, porque mexe com as nossas expectativas emocionais. O erro é pautar a sua segurança na simpatia, no afeto ou na gratidão de quem está acima de você. Nós fomos ensinados a acreditar que, se formos bonzinhos, prestativos e amados pelo chefe ou pela organização, seremos recompensados e protegidos. A consequência de pensar assim é a frustração inevitável. Afeto, amor e gratidão são sentimentos extremamente voláteis e inconstantes. O mesmo líder que hoje te elogia e diz que ama o seu trabalho pode te demitir amanhã se os números apertarem ou se o ego dele se sentir minimamente ameaçado. Existe uma metáfora brutal que ilustra perfeitamente essa dinâmica. 2 cavalos levavam cargas pela estrada. O cavalo da frente trabalhava duro, puxando a carroça com garra. O cavalo de trás era preguiçoso e desacelerava a caminhada. Vendo a cena, o dono resolveu transferir toda a carga do cavalo preguiçoso para o cavalo dedicado que ia à frente. O cavalo da frente aguentou o tranco e conseguiu carregar tudo sozinho. Mas sabe qual foi a conclusão do dono? Percebendo que um único animal conseguia dar conta do recado sozinho, ele simplesmente abateu o cavalo preguiçoso para vender o couro. Se você se torna tão genérico ou permite que o seu trabalho seja facilmente absorvido sem criar uma dependência real, você se torna o cavalo dispensável. O dono não sente pena, ele faz a conta fria do custo-benefício. A solução aqui é mudar o chip mental. Cultive a necessidade, nunca a mera afeição. Não busque ser fofinho ou simpático. Busque ser indispensável. Garanta sua permanência não pedindo consideração, mas gerando receio implícito das consequências catastróficas que a sua ausência causaria. As pessoas ignoram a gratidão, mas respeitam o medo do colapso. A terceira armadilha: a arrogância do talento isolado. O terceiro erro é confiar apenas no seu sucesso técnico ou na sua inteligência, achando que o trabalho bem feito fala por si só. Quantas vezes você já viu profissionais brilhantes,
técnicos excepcionais ou especialistas de ponta serem sumariamente demitidos e substituídos por pessoas com metade da habilidade deles. Isso acontece porque eles cometeram o mesmo erro dos mercenários da Renascença. Acumularam vitórias e entregas impecáveis, mas esqueceram de criar razões estratégicas para que a sua presença fosse vital. A consequência de ser um super-herói solitário é que o seu próprio brilho assusta os seus superiores. Se eles perceberem que você é ótimo, mas que existe um substituto mais jovem, mais barato ou mais obediente no mercado, eles não vão hesitar em te descartar para proteger a autoridade deles. A solução para essa armadilha é o que chamamos de a estratégia da trepadeira de muitos espinhos. Em vez de ser apenas um poste forte no meio do caminho, você deve atuar como uma planta que envolve profundamente as vigas, as colunas e a estrutura da casa. Quando você emaranha suas habilidades, o seu conhecimento e as suas redes de contatos no dia a dia da organização, a remoção da sua figura exige tanto esforço e causa tanto dano ao próprio edifício, que o proprietário prefere te manter exatamente onde você está, pagando o preço que for necessário. Percebe a diferença? Quem busca apenas aprovação vive com medo da substituição. Quem constrói dependência dita as regras do jogo. No próximo bloco, nós vamos sair da teoria dos erros e entrar nas táticas de aplicação prática. Você vai aprender o passo a passo de como aplicar essas estratégias na sua rotina a partir de hoje. Bloco 3. Chegamos ao coração da nossa jornada. Até aqui, você já entendeu por que a autossuficiência é uma ilusão perigosa e reconheceu as armadilhas mentais que tornam a maioria das pessoas descartáveis. Agora a pergunta é: como transformar essa teoria em um método prático e aplicável no seu dia a dia? Como se tornar aquele pilar indispensável sem precisar puxar o tapete de ninguém ou viver em um estado de paranoia constante? Para que você consiga implementar essa estratégia a partir de hoje, nós dividimos o processo em 4 pilares táticos. Cada um deles aborda o que você deve fazer, porque essa abordagem funciona e como colocar em prática imediatamente. Pilar 1. Misturar seus serviços à estrutura do líder, o nó cego. O primeiro pilar do método consiste em emaranhar as suas competências na rotina do seu superior ou da sua organização de uma forma tão profunda que se torne inviável te tirar da equação. O que é esse pilar? Pense em um cadarço que deu um nó cego. Se o nó for simples, qualquer pessoa desfaz em 2 segundos. Mas se for aquele nó complexo, extremamente apertado e cheio de dobras, tentar desfazer vai exigir tanto tempo, paciência e força que a pessoa simplesmente prefere continuar usando o tênis do jeito que está. Sua meta é ser o nó cego da organização. Por que funciona? Líderes e gestores odeiam perder tempo e odiarão ainda mais ter que lidar com o caos operacional. Quando você assume tarefas e processos que filtram os problemas antes que eles cheguem ao topo, você economiza o recurso mais precioso do seu líder: a energia mental dele. Desatrapalhar o nó que você criou exigiria um esforço que ele não pode se dar ao luxo de gastar. Como aplicar na prática hoje mesmo? 1. Mapeie a rotina do seu superior e identifique qual é a maior dor de cabeça ou a tarefa mais burocrática que ele odeia fazer. 2. Assuma a gestão dessa tarefa de forma tão impecável que ele simplesmente esqueça que aquele problema existe. 3. Não guarde o processo em um manual engessado onde qualquer um possa ler e replicar no dia seguinte. Mantenha a execução e o saber fazer sob o seu domínio pessoal. Pilar 2. Monopolizar um conhecimento ou habilidade crítica. O segundo pilar consiste em dominar uma área de conhecimento estratégico que pouquíssimas pessoas possuem ou querem dominar. O que é esse pilar? Na história da arte e da diplomacia, os maiores mestres nunca foram apenas mais um na multidão. Um célebre pintor renascentista não era apenas um artista. Ele era o único que dominava certas fórmulas de tintas e técnicas de afresco que os papas queriam para suas capelas. Se quisessem a obra perfeita, tinham que aceitar as exigências dele. Por que funciona? A lei da oferta e da procura não serve apenas para a economia, ela rege o valor do seu passe no mercado. Quando você se torna um generalista que faz o que qualquer um faz, a sua margem de negociação é zero. Quando você detém um monopólio tático, a régua muda. A organização percebe que substituir você não é apenas uma troca de crachá, mas uma perda direta de inteligência estratégica. Como aplicar na prática hoje mesmo? 1. Identifique uma tecnologia, um sistema, uma legislação interna ou um fluxo de trabalho crítico na sua área que a maioria das pessoas negligencia por achar difícil ou chato. 2. Torne-se o especialista número 1 nesse nicho específico. Seja a pessoa para quem todo mundo liga quando o sistema principal trava ou quando surge uma dúvida complexa. 3. Se você não puder ser o único a executar aquela função, certifique-se de que a sua forma de executar transpareça uma sofisticação e uma eficiência que ninguém consegue igualar. Pilar 3.
A estratégia da alcateia, criar uma rede de dependência interligada. O terceiro pilar vai além da sua relação direta com o chefe. Ele se expande para as pessoas ao redor dele. O que é esse pilar? Em vez de tentar criar um laço único e isolado com quem está no topo, você vincula o seu trabalho e o seu valor diretamente às figuras que já são indispensáveis para o líder. Pense nos grandes estúdios de cinema da Era de Ouro. O roteirista mais esperto não tentava agradar diretamente o dono do estúdio. Ele escrevia textos sob medida, no tom exato e exclusivo do maior astro do cinema daquela época. O dono do estúdio podia até odiar o roteirista, mas se demitisse o escritor, a maior estrela do estúdio se recusava a filmar. Por que funciona? Quando a sua remoção afeta diretamente a produtividade ou o humor do maior ativo da empresa, o líder pensa 10 vezes antes de mexer com você. Você cria uma blindagem em camadas. Para te atingir, ele teria que desestabilizar todo o ecossistema que mantém a empresa de pé. Como aplicar na prática hoje mesmo? 1. Descubra quem são as pessoas de maior confiança do seu líder. Pode ser o diretor financeiro, o técnico principal ou até a secretária executiva. 2. Torne-se um facilitador absoluto para a rotina dessas pessoas estratégicas. Agregue valor ao trabalho delas. 3. Faça com que o sucesso dessas figuras passe, inevitavelmente, pelo seu suporte tático. Pilar 4. Escolher o alvo certo e aplicar o efeito Bismarck. O quarto e último pilar é talvez a jogada mais brilhante da história da diplomacia, inspirada nas táticas de um dos maiores diplomatas da Europa do século XIX. Quando esse lendário diplomata estava começando a sua carreira, ele não tentou se aliar aos parlamentares mais fortes, populares ou carismáticos da época. Em vez disso, ele fez uma escolha fria e calculada. Aliou-se a um príncipe herdeiro que era politicamente fraco, hesitante e inseguro. Ele se transformou na única voz firme e no único escudo daquele homem contra a oposição. Quando o príncipe assumiu o trono como rei, viu-se encurralado por crises políticas graves e esteve prestes a abdicar. No desespero, foi forçado a nomear o diplomata como seu primeiro-ministro. A partir daquele momento, a dinâmica mudou para sempre. O diplomata impunha suas políticas, e a cada desacordo, ameaçava renunciar. O rei, sabendo que era incapaz de governar sozinho e que cairia no dia seguinte sem aquela firmeza, cedia absolutamente tudo. O rei usava a coroa, mas era o diplomata quem movia os peões de todo o império. O que é esse pilar? É a arte de buscar posições ao lado de lideranças em ascensão que possuem pontos fracos emocionais ou operacionais evidentes, tornando-se a muleta estratégica que elas não podem abandonar. Por que funciona? Líderes fortes e autossuficientes raramente dão espaço para que outros cresçam à sombra deles. Já líderes que possuem lacunas claras de gestão ou insegurança necessitam desesperadamente de uma figura de suporte que garanta a estabilidade do mandato deles. Como aplicar na prática hoje mesmo? 1. Pare de disputar a atenção das figuras que já são autossuficientes e consolidadas. 2. Observe onde estão os líderes ou projetos em crescimento que enfrentam grandes lacunas de organização ou inteligência tática. 3. Posicione-se como o porto seguro dessa liderança. Seja o braço direito que traz as soluções prontas e a firmeza nos momentos de incerteza. Recapitulando os 4 pilares do nosso método. 1. Embaralhe os seus serviços na rotina operacional do líder até criar um nó cego. 2. Monopolize um conhecimento crítico para que a sua substituição seja inviável. 3. Crie uma rede interligada com os ativos mais valiosos do ecossistema. 4. Seja a firmeza tática de quem detém o comando, mas precisa da sua inteligência para se manter de pé. Agora que você tem o mapa completo do método, precisamos conversar sobre o último grande segredo: como manter esse poder funcionando no longo prazo sem cair no isolamento do topo. No próximo bloco, faremos o encerramento épico deste áudio, trazendo as conclusões finais e o plano de ação de retenção contínua. Bloco 4. Você agora possui em mãos a planta baixa de como o poder e a segurança real funcionam na prática. Viu as armadilhas, desmistificou a ilusão da autossuficiência e conheceu os 4 pilares do método. Mas vamos ser francos, saber o caminho não é o mesmo que percorrer o caminho. De nada adianta ouvir este conteúdo, sentir aquele estalo mental no momento e amanhã de manhã, voltar a executar a mesma rotina no piloto automático, esperando resultados diferentes. A estratégia sem implementação é apenas uma ilusão confortável. Neste bloco, nós vamos desenhar o seu mapa de transição. Vamos transformar essa teoria em hábitos diários sustentáveis e preparar a sua mente para as etapas que você vai enfrentar a partir de agora. A jornada de transição. O que esperar no caminho?
Mudanças de posição estratégica não acontecem da noite para o dia. Se você tentar implementar tudo de uma vez, de forma afoita ou agressiva, vai acender alertas de desconfiança ao seu redor. A chave de um grande estrategista é a invisibilidade do processo. Você passará por 3 fases distintas até atingir a maestria. Fase 1. O desconforto da transição, dias 1 a 30. No início, você vai sentir um certo desconforto mental. É o momento de sair da zona de conforto do trabalhador comum para assumir a postura do observador estratégico. Nesta fase, o seu maior trabalho não é falar, mas observar. Você vai identificar quem são as figuras de verdadeiro poder na sua organização, quais são as dores não resolvidas do seu superior e onde estão os nós cegos que você pode começar a atar. Não busque aplausos ou reconhecimento imediato nesta etapa. O objetivo da fase 1 é silêncio, mapeamento e paciência. Fase 2. A consolidação da utilidade, dias 31 a 90. Aqui é onde o trabalho silencioso começa a dar frutos. É o momento em que você passa a assumir a gestão das tarefas críticas que o seu líder odeia executar. Você se tornará o porto seguro das soluções rápidas. É o período em que as pessoas ao seu redor começam a notar, quase que inconscientemente, que a rotina do setor roda de forma muito mais suave quando você está presente. Nesta fase, a dependência começa a nascer. O seu líder vai começar a suspirar de alívio toda vez que passar uma demanda complexa para você, porque ele sabe que o problema está resolvido. Fase 3. A insubstituibilidade tática, a partir do 3º mês. Esta é a fase da maestria. Suas competências já estão emaranhadas na rotina da organização. O seu conhecimento especializado virou referência. A dependência deixou de ser um teste e passou a ser um fato estabelecido. Quando você atinge essa fase, a dinâmica de forças muda completamente. A sua segurança não vem mais de um contrato de trabalho assinado ou de uma promessa verbal, mas do fato concreto de que o custo da sua ausência se tornou proibitivo para o sistema. Os 3 hábitos diários da pessoa é indispensável. Para garantir que essa transição ocorra de forma natural, você só precisa cultivar 3 hábitos simples no seu dia a dia. 1. O hábito da filtragem ativa, diário. Antes de levar qualquer problema ou dúvida ao seu superior, faça a si mesmo a seguinte pergunta: eu posso resolver isso sozinho ou entregar pelo menos 2 opções de solução prontas? Torne-se a pessoa que diminui a carga mental de quem está acima, e nunca quem a aumenta. 2. O hábito da blindagem do conhecimento, semanal. Reserve pelo menos 2 horas da sua semana para aprofundar o seu domínio sobre aquela habilidade técnica ou processo crítico que quase ninguém quer aprender. Mantenha o seu arsenal tático sempre um passo à frente do mercado. 3. O hábito da leitura de bastidores, constante. Preste atenção às dinâmicas humanas. Quem está enfrentando pressões externas? Quem está perdendo terreno? Quem precisa de um aliado firme no momento? A informação de bastidor vale mais do que a informação técnica. A partir de hoje, olhe para sua carreira com outros olhos. Pare de correr atrás da ilusão ingênua da independência total e comece a tecer a sua rede de interdependência estratégica. Lembre-se, o verdadeiro poder não precisa gritar, não precisa de holofotes e nem de cargos pomposos. O verdadeiro poder reside na tranquilidade de saber que a estrutura precisa de você para continuar de pé. No próximo e último bloco, faremos o encerramento definitivo do nosso áudio, com as reflexões finais e o grande fechamento mental que vai selar todo esse conhecimento na sua memória. Bloco 5. Chegamos ao momento de virada da nossa jornada. Até aqui, você caminhou por conceitos que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer desconfiar. Mas talvez uma voz no fundo da sua mente ainda pergunte: será que isso realmente funciona no mundo real, com pessoas comuns? A resposta é um sonoro e indiscutível sim. Pense na história de uma jovem gestora de operações que assumiu uma equipe desmotivada em um setor altamente competitivo. Em vez de tentar bater de frente com a diretoria ou disputar espaço no grito, ela aplicou o método do nó cego. Mapeou o maior gargalo técnico do departamento, aquele relatório complexo de riscos que ninguém queria auditar, dominou o processo em silêncio e assumiu essa responsabilidade. Em menos de 6 meses, a diretoria percebeu que qualquer decisão estratégica da empresa dependia da análise prévia que só ela sabia fazer. Ela não pediu um aumento. A promoção veio como uma consequência inevitável da dor que sua ausência causaria. Ou considere o caso de um profissional especialista que viu seus colegas de equipe serem demitidos um a um durante uma grande reestruturação corporativa. Enquanto os outros confiavam apenas na simpatia do chefe ou em diplomas guardados na gaveta,
Ele havia tecido uma rede de dependência direta com os maiores clientes do escritório. Ele era a única ponte de confiança com os contratos mais valiosos. Quando os cortes chegaram, o nome dele sequer entrou em discussão. Ele não era apenas um funcionário eficiente, ele era a garantia de faturamento do sistema. Essas histórias não são fruto da sorte ou do acaso. Elas são a aplicação fria, ética e consciente das leis da dinâmica de poder. A síntese mestra. Se você precisar guardar apenas uma única lição de tudo que ouviu até agora, guarde esta. O poder real não é sobre controlar os outros, é sobre garantir que os outros nunca possam controlar você. O topo não é mantido pela força da coroa, mas pela indispensabilidade de quem sustenta a estrutura. A independência irrestrita é uma ilusão que isola e destrói. A interdependência inteligente é o escudo que protege, abre portas e garante liberdade de manobra no longo prazo. Chamado autorresponsabilidade. Agora, a bola está no seu campo. O conhecimento que você recebeu hoje tira de você qualquer direito de se colocar no papel de vítima das circunstâncias, do mercado ou das decisões de terceiros. Continuar sendo facilmente substituível a partir de hoje é uma escolha pessoal. O melhor momento para começar a mapear o seu ecossistema, identificar os seus nós cegos e blindar o seu futuro não é no mês que vem, nem na próxima segunda-feira. O melhor momento para agir é agora. Observe o seu ambiente, identifique a necessidade do seu líder, domine aquilo que os outros negligenciam e comece a tecer a sua rede de valor em silêncio. Encerramento e chamada para a ação. Se esta mensagem fez sentido para você e trouxe clareza para os seus próximos passos, convido você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Esse simples gesto ajuda o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam o desenvolvimento estratégico e a maestria pessoal. Escreva também nos comentários: qual é o pilar que você vai começar a aplicar ainda hoje na sua rotina? A sua reflexão pode ser o estalo que falta para a virada de chave de outro ouvinte. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e pelo seu compromisso com a sua própria evolução. Missão dada é missão cumprida.